Olá a todos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você que acompanha o canal Jumozão. Querido, eu tô com uma tarefa um pouco difícil, complicada. O assunto ele é complicado e densificado. Mas você viu aí no título um amplificador classe E e classe F. Eu fui consultado aqui por esses dois nicks. Eu não sei se são rapazes que estão utilizando o nick da esposa ou da namorada, eu não sei. Mas aqui está a Zara Albuquerque, que me fez uma consulta sobre amplificadores. E mais outra pessoa também fez essa consulta. Deixa eu mostrar aqui. Foram duas pessoas que fizeram. A Zara Albuquerque e a Claudiane Magalhães. Uma pede sobre amplificação em classe F e a outra pede em amplificação em classe E. Não sei se elas são colegas e elas têm essa tarefa de, olha aqui. Vamos ler aqui o comentário da Zara inicialmente, que foi o... Qual foi o mais antigo? Deixa eu ver qual foi o mais antigo. O mais antigo foi a trilha... Sim, o da Zara, olha aqui, ó. Ela pede: olá, gostaria de saber mais sobre o amplificador de potência classe F. Irei apresentar um seminário, porém não achei muita coisa sobre isso. Poderia me ajudar? Aí eu recomendo que ela faça, que ela dê uma visualização no filtro RL, porque já que o interesse dela é amplificador classe F, eu recomendo que ela faça dá uma visitinha lá nesses vídeos sobre o filtro LR, e lá contém material sobre harmônicas, e é importante a pessoa entender que existem as harmônicas para poder entender o amplificador classe F, que é muito importante isso. Então esse vídeo, querido, ele é sobremodo difícil para mim, porque eu estou numa luta aqui para resumir um assunto que é extremamente densificado. Não é possível falar nem 1% nesse vídeo aqui da quantidade de assuntos que são abordados nesse tema amplificação classe F e no classe E. Não poderei fazer tudo de uma vez, tá? Eu vou falar aqui do classe F, aí assim a gente vai dar uma passada pelo classe E e posteriormente vou conseguir tempo para falar do classe E. Vamos aqui. Então tem aqui o vídeo, né? Elas assistiram o vídeo, não sei se elas assistiram ou simplesmente fizeram a consulta, mas está aqui. Não são inscritas no canal, mas vamos lá. Querido, amplificação em classe F e amplificação em classe E, cadê aqui, ó? Isso aqui é amplificação em classe E, tá aqui, classe E. Elas destinam-se para isso bem daqui, deixa eu ver onde é que eu coloquei. Tá aqui. Veja só. Olhe para cá. Você conhece isso? Adaptador Wi-Fi, papapá, isso talvez tenha no seu computador. O meu, eu só uso isso aqui, tá? Agora, nesse momento que está funcionando é uma placa dessa que existe no meu computador. Tá aqui o padrão. E também existem os roteadores que utilizam também esse modo de amplificação. Esses amplificadores não são para áudio, tá? Não há amplificação classe F para áudio, nem classe E para áudio. Eles são para RF, alta frequência, 900 MHz, 1 GHz, 2 GHz, 3 GHz, tá? Vamos aqui, deixar aqui aberto para eu acessar imediatamente a hora que eu quiser. Bem, o amplificador em classe F, querido, a ideia tanto do classe E quanto do classe F é fazer com que corrente e tensão não estejam ao mesmo tempo no elemento comutador, porque com isso eu diminuo a deriva de potência, com isso eu diminuo o estrago de energia. E os dispositivos que eu mostrei para você, principalmente aqui, ó, vamos aqui, ó, também, olha, Bluetooth, conhece? Padrão IEEE 802.15. Essa tecnologia que você tem aí de ligar o seu celular no seu carro, de ligar numa caixinha de som, ela trabalha com gigahertz. Então, no equipamento que é o transceptor, que é o seu celular, vamos supor, ali tem uma bateria, e essa bateria não pode consumir muito. E a aplicação do amplificador classe E e classe F é a diminuição ao máximo possível do consumo. Por isso o interesse em evitar que tensão e corrente estejam ao mesmo tempo no elemento chaveador. Vamos aqui. Bem, o classe F, como é a proposta desse vídeo, inicialmente vamos falar do classe F. Isso aqui é do classe E, tá? Olha a ideia aqui. A ideia é essa. Voltagem. Quando houver tensão, não há corrente.
Quando houver corrente, não há tensão. É essa a ideia do amplificador classe E. Também do classe F. Fazer com que no comutador, no elemento que está chaveando, não haja a interação das duas grandezas ao mesmo tempo. É claro que acontece, mas a ideia, isso aqui seria o ideal, a otimização de tudo. Mas você sabe que os componentes inviabilizam que seja perfeito. Isso aqui, ó, mostra aqui, ó, formas de onda conceituais, tá? Do classe E. É uma coisa conceitual, não é o que acontece aqui. Elas se cruzam, elas se interferem, mas quanto menor for a interferência, menos energia o componente vai gastar. Veja aqui, ó, eficiência teórica de 100%, ou seja, se você tem uma bateria ali de 3,7 volts e essa bateria está jogando 1 watt para o amplificador, para o transmissor, perdão, esse 1 watt ele será completamente transformado em energia radiante, tá bom? Então não esqueça, a ideia das duas topologias é fazer com que no elemento comutador eu consiga defasar corrente e tensão naquele componente para que a demanda, a deriva de potência não seja substancial e com isso eu consiga maximizar o tempo de carga das baterias. Você tem lá um aparelhinho ali, aí ele está transmitindo em Bluetooth. Aí você está lá, tá legal o som e está demorando, você quer continuar ouvindo, mas não pode consumir muita bateria. E o amplificador classe E e classe F, eles têm essa faculdade de utilizar uma energia que será praticamente totalmente transformada em energia radiante. Nos transceptores. O que são transceptores? São dispositivos que emitem e recebem sinal. Vamos lá, onde é que eu estava? Vamos aqui. Por que falar de harmônicas? Deixa eu mostrar aqui o símbolo para você ver. O nome desse símbolo aqui que você está vendo bem aqui, esse símbolo aqui, ó, você está vendo aqui esse símbolo? Vamos aumentar aqui para mim tá bem, né? Não sei para você. Olha, você está vendo esse símbolo aqui? O nome desse símbolo aqui, olha. Filtro rejeita faixa, tá? Você vê que no centro, a forma de onda do centro está cortada, significando que vai passar apenas a de baixo e a de cima. Então esse símbolo significa filtro rejeita faixa, e esse filtro está aqui. O que acontece, querido? Aqui eu tenho elemento chaveador, aqui eu tenho choque, inclusive esse choque aqui é desenhado com um elemento metálico, um elemento ferroso interno, para que seja menor a interferência do que vai acontecer aqui da alimentação, entendeu? Então quando vier a alimentação, apenas energia DC passará por aqui. Isso aqui estará chaveando em elevada frequência. Lembre-se dos tetos que eu lhe falei: 900 MHz, 1 GHz, 2, 3 GHz, tá? É a chamada faixa inferior, né? Eu não vou entrar nesse detalhe, querido. Para você ter uma ideia, antes de eu continuar, deixa eu lhe mostrar aqui. Deixa eu lhe mostrar o que tem nessa questão do amplificador classe F. Olha, meu querido, você quer tirar um gosto? Você quer aprender um pouco, meu querido? É muito material, é uma demanda de conhecimento fora de rota relativamente à complexidade de tentar resumir um assunto desse num vídeo, tá? Então aqui o vídeo é para dar uma ideia, para a pessoa ter uma compreensão. Já lhe falei, o principal quesito ali é você conseguir estabelecer no elemento chaveador que nele não haja ao mesmo tempo corrente e tensão. E tudo que você vai ver ali no circuito, o circuito amplificador classe E e classe F, é dentro desse objetivo. Você precisa lembrar a defasagem dos 90 graus que acontece no elemento indutor, a defasagem dos 90 graus que acontece no elemento capacitor, capacitivos. Tudo isso é arranjado para que nesse ponto aqui eu consiga essa impossibilidade aqui, mas objetivando esse feito aqui. Quando houver tensão, não há corrente. Quando há corrente, não há tensão. Uma defasagem perfeita. Essa é a ideia do amplificador classe F. Para que isso? Para que a consumo de energia seja a menor possível. Você sabe que se você tem uma chave ligada,
ali ela não vai esquentar. Se o contato for bem feito, não há razão para esquentar, porque ele vai encontrar apenas um condutor de energia. Agora, se esse contato não for perfeito, haverá deriva térmica, haverá um problema na condução, e isso vai fazer com que esquente. Esquentar significa calor, perda de energia. Então a ideia é fazer com que o elemento chaveador, deixa eu ver aqui, olha aqui, as faixas, olha aí, querido, 2 GHz, 1 GHz, 879 MHz, 3.35 e 2.35 e 3.5 GHz, tá? Essas são as faixas que operam os amplificadores em classe F. Ainda tem o classe F -1, elevado a -1, tá? Que é uma variante do classe F. Então é muito assunto para condensar. Eu vou falar de coisas genéricas aqui nesse vídeo, tá? Bem, esses filtros aqui, o que é que eles fazem? Eles rejeitam harmônicas. Um rejeita a harmônica par, outro rejeita a harmônica ímpar. Para quê? Para que apenas a fundamental tenha a sua sobressalência, tenha a sua expressividade no elemento amplificador. Então, quando você vê esse símbolo aqui, você está com um símbolo de rejeita faixa, tá? Olha ele aqui, rejeita faixa. Vamos voltar aqui. Não posso me perder aqui, que é muito assunto, querido, para condensar. Bom, sabendo que o objetivo é esse, os elementos que compõem um amplificador, vamos aqui para o classe E. Vou dar uma passada no classe E, que já vai ajudar a entender também o classe F. Vamos encontrar aqui, padrão. Isso aqui eu estou em tempo real, tá, querido? Então não... Aqui, olha. Veja aqui. Isso aqui é um choque de RF, isso aqui é o classe E, tá? Isso aqui é um filtro de bobina com capacitor. Aqui tá, ele está em paralelo, ele não está em série, diferente do classe F, que também ele tem em série. No classe E você encontra esse filtro aqui em paralelo. E a representação desse capacitor aqui, ele indica a capacitância do componente. Porque a ideia é que no momento em que ele estiver no estado ligado, não haja tensão nele. Ou seja, quando vier o sinal aqui no gate, no caso aqui é o MOSFET, quando acontecer o sinal aqui no gate do MOSFET, ele esteja ligado, não existe tensão nesse ponto. Agora, tudo isso que eu estou falando é fração de segundo, querido. Nós não estamos falando assim num amplificador classe AB ou classe A. Nós estamos falando em RF, gigahertz, milhões de ciclos por segundo. Então, dentro desse tempo, é possível promover essas situações no elemento chaveador. Quando houver tensão nele, não haja corrente. Quando houver corrente, não haja tensão. Para quê? Ele vai continuar chaveando e toda a energia demandada da bateria, eu vou falar bateria para que você entenda, porque a ideia é a menor consumo possível. Toda a energia do elemento fonte, ela seja transmutada, transformada em elemento radiante, em energia radiante, para que possa durar mais tempo a bateria. Então, o que é que você precisa saber do amplificador classe E e do classe F? Eles são trabalhados, a engenharia trabalha ele para que eles possam ter o maior rendimento possível com a transformação da energia demandada em energia radiante. Nós não estamos falando de áudio, nós estamos falando de RF. O básico, para a querida aqui que vai fazer a apresentação, o básico da coisa é você impor limites para que esse amplificador, viu, Zara querida, que ele trabalhe toda a energia utilizada da bateria, ela seja transformada em energia radiante. E isso vai aumentar a durabilidade da bateria, a eficiência do elemento transceptor, e com isso você vai obter mais alcance dentro. Nós estamos falando aqui coisa de, no Bluetooth, por exemplo, nós estamos falando de 10 metros, né? Nós estamos falando de uma radiação de 10 metros. Eu estou aqui aproximadamente do meu roteador, eu estou aqui uns 4 metros, eu estou aqui do meu roteador, estou aqui no estúdio, e ele está aqui atravessando 2, 3 paredes, e está tranquilo aqui a internet no meu computador. Porque a frequência é muito alta, não é qualquer chapa que consegue blindar essas frequências, elas atravessam quase que tudo. Tem que ser uma blindagem muito bem feita, inclusive existe uma engenharia para fazer uma blindagem para essas frequências, porque elas são HF, elas são uma frequência muito elevada, e pequenos furinhos elas passam com tranquilidade, sem nenhum problema. Bem, vamos lá. Vamos ver onde é que eu estava.
não se aborreça se eu me perder aqui nesse montão de PDF que eu estava estudando há pouco aqui. Tá aqui o elemento do classe, esse aqui é o classe E, esse aqui é o classe, sim, do classe E, não, esse aqui é o do classe F. É o classe B, aí vai entrar para o classe... Ah, sim, ele faz um comparativo entre o classe B e o classe F, porque o classe C, por exemplo, é utilizado em RF, ele é muito eficiente. O classe E é mais eficiente que o classe C. O classe F é um pouquinho mais eficiente que o classe E. Você entende isso? Então, a eficiência se dá na otimização da utilização da energia, transformando-a em energia radiante, vamos por aqui. Tá. Essa é a ideia, esse é o objetivo. Não se consegue isso, mas luta-se por isso, tá bom? Quando você for explicar lá, trabalhe dentro do essencial. Não se... Deixa eu pegar uma literatura que estava aqui comigo, me dê um tempinho. A literatura está lá na minha sala e eu estou aqui no estúdio. Deixa eu ler uma coisa para você. Isso aqui é de um... Tá num desses PDFs aí. E eu vou mostrar aqui para você o seguinte. Aqui. Olha. Sobre o classe E. O que é preciso? Quando o elemento chaveador, o transistor, estiver no estado desligado, a tensão tende a chegar a zero momentos antes da transição para o estado ligado. De modo que, quando a corrente comece a fluir, já não haja tensão nos terminais do transistor. Isto permite que o capacitor de saída não tenha energia armazenada, fazendo com que não haja dissipação no transistor. Tá? Essa literatura aqui é de Portugal. Aí ele coloca o ponto agudo aqui no transistor, tá? É de Portugal. E outro quesito que ele precisa ter, o amplificador classe E. Quando o transistor comuta do estado desligado para o estado ligado, a derivada de tensão tem que ser zero, para permitir um defasamento. Ele utiliza esse termo desfasamento. Defasamento acidental sem que a eficiência desça demasiado. Então você observa que há uma certa comunhão de pensamento na topologia E, na topologia F. Já a topologia F, ele trabalha com a aniquilação das harmônicas desnecessárias que não precisam estar sendo amplificadas, que não precisam ser amplificadas. Uma filtro pega a parte ímpar das harmônicas, outro pega as partes pares das harmônicas, fazendo com que ele dê uma expressividade à frequência fundamental. Com isso, economiza-se energia, porque ele não vai precisar amplificar harmônicas que não são do interesse da transmissão, não são do interesse da oscilação. Aí ele obtém isso aqui, uma onda quadrada na tensão e uma onda mais ou menos um semiciclo senoidal da corrente. Esses são os elementos que estão presentes. Você viu, ó, tensão e corrente no F, tensão e corrente, novamente, tensão e corrente fora de fase, tensão e corrente fora de fase. Com isso, o que é que eu faço? A dissipação de potência no transistor é reduzida ao máximo. Isso aqui é um gráfico, tá? Isso não acontece, existem problemas ainda, eles se encontram ainda, mas como diz aqui, conceituais, olha, formas de onda conceituais do amplificador em classe E, tá? Então essa aqui também é a mesma ideia, ó, formas de ondas ideais de um amplificador em classe F. Não esqueça disso, a ideia é que as duas grandezas, corrente e tensão, não se façam presente no comutador, para que não haja deriva de potência, não haja o estrago de energia, tá bom? Minha querida Zara Albuquerque, e eu já passei um pouco aqui também, toquei no classe E, a querida Claudiane Magalhães, ela diz assim, olha, você poderia me ajudar com algum material de amplificador em classe E, com características, funcionamento, aplicação? Então a aplicação você pode lembrar do Bluetooth, você pode lembrar do wireless, desse tipo de comunicação que tem, as frequências são essas, são gigahertz, 900 MHz, você tem que tocar nesses assuntos. Esse vídeo aqui, ele não se propõe a falar tudo, porque
meu querido, é fora de rota a quantidade, a densificação de material, as coisas que a gente tem que pesquisar. Olha, esse tipo de padrão aqui de transmissão, os modelos, as camadas que são utilizadas na transmissão, o trabalho para que não haja interferência na comunicação. Aquele ditado, quando um burro fala, o outro murcha a orelha, ou seja, quando um estiver enviando, o outro não pode enviar, então ele tem que esperar. Então existe um padrão para que esses amplificadores não estraguem energia. Ele interprete, opa, está congestionado, então eu vou diminuir a potência, eu vou reduzir a oscilação, eu vou reduzir o sinal, para que eu não fique estragando energia. Tudo isso, querido, todos esses padrões, eles são relevantes, eles têm aplicação na amplificação em classe E, na amplificação em classe F. Eu poderia me estender mais, só que eu já iria atrapalhar o básico da coisa. As duas queridas que fizeram a consulta, o básico da coisa é encontrar isso aqui, fazer com que corrente e tensão não estejam presentes simultaneamente no elemento chaveador, para com isso eu ter uma expressividade, a transformação da energia demandada seja quase que total, teórico de 100%, tá? Um rendimento teórico de 100%. Fabricou-se amplificador, deixa eu ver aqui para você, olha, as primeiras pessoas, por exemplo, relativamente ao classe E, foram os irmãos Sokal, eu acho que é assim, né? Eles conseguiram um amplificador de 3.9 MHz, isso em 1975, tá? Com 28 watts de potência e uma eficiência de 96%. Isso aqui é prático, alcançou-se 96% de potência. E a tecnologia aumentou, eu acredito hoje que nós estejamos ali perto dos 98, 99 ponto alguma coisa de eficiência. Porque essas baterias que elas estão sendo usadas, inclusive a de lítio é a que mais proporciona mais energia por longo tempo, inclusive está acontecendo na Bolívia, é porque o pessoal quer o lítio ali que nas reservas da Bolívia é a maior reserva de lítio do mundo. Então, essas baterias, elas são duráveis, mas você tem que ter elementos que trabalhem essa energia, que a otimizem. E o amplificador classe E e o amplificador classe F, eles têm essa faculdade de impedir que tensão e corrente estejam simultaneamente no elemento chaveador. Essa é a ideia. As harmônicas pares são filtradas, as harmônicas ímpares são filtradas, e com isso ele impede que elas se encontrem no elemento amplificador, e assim eu amplifico apenas aquilo que é da importância, a fundamental, a primeira harmônica, apenas a fundamental. Eu vou parar bem aqui, querido. Você viu a minha dificuldade do assunto, pois ele é densificado de muito material. Você tem que fazer uma faculdade aí para poder entender esses elementos de transmissão, Bluetooth, wireless, as frequências, as bandas, as camadas de frequências que nós podemos utilizar, o amplificador classe E e o amplificador classe F. Eu espero ter lhe ajudado de alguma forma, tá? Não é possível, eu estou com 23 minutos, não é possível ser muito detalhista num vídeo de 23 minutos na demanda de assunto que exige, tá, minha querida Zara Albuquerque e a minha querida Claudiane Magalhães, tá? Espero ter lhe ajudado, uma boa apresentação para vocês, um bom desempenho no trabalho na escola, faculdade, eu não sei onde é que vocês estão, tá bom? Boa sorte!